Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai dar uma olhada numa empresa que atua no setor de agronegócio e a gente sabe aqui no Brasil o setor é muito bem visto mundialmente falando e a empresa que a gente vai dar uma olhada hoje e conhecer um pouco mais a fundo é a Boa Safra. E se você não sabe, né, o nome dela na Bolsa de Valores, o ticker que a gente fala, é Soja3 e eu duvido você adivinhar o que a empresa faz. Ô produção, duvido você adivinhar o que uma empresa chamada Soja faz na Bolsa de Valores. Soja? É isso mesmo, ela faz plantações de soja, é bem isso aí mesmo. E se você quer saber um pouco mais sobre ela, não somente só o que ela faz, fica até o final desse vídeo para você entender um pouco mais sobre a história, o CEO e também algumas curiosidades dessa empresa. Vamos lá? E a Boa Safra é uma empresa que produz grãos, né, principalmente soja, e atua nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e também no Nordeste. E ela tem a sua produção de sementes, onde ela tem uma parceria muito grande com outras empresas aí mundialmente famosas, e eu vou comentar um pouco sobre elas no decorrer desse vídeo. E a Boa Safra ela é muito focada na alta taxa de germinação das suas sementes e também vigor delas, né? A gente sabe que a semente é o produto base para o agricultor, né, fazer sua plantação e depois, né, obviamente, revender no mercado um produto final ou para alguma outra empresa ou até mesmo a sua exportação. Então a Boa Safra ela é o primeiro passo no agronegócio e é fundamental elas terem a sua produção de sementes realmente com alta tecnologia, uma alta taxa de vigor, né, uma alta taxa também de germinação das suas sementes é essencial tanto para a empresa quanto para a economia do Brasil. E agora um outro ponto relevante que a gente sempre traz aqui nos vídeos para vocês é o CEO da empresa, né, a pessoa que administra a empresa ou que toma as decisões no final do dia. E o gestor da Boa Safra é o senhor Marino Colpo. Ele é graduado em administração de empresas aqui no Brasil e também possui uma especialização que ele fez lá em Chicago no mercado financeiro, com ênfase em operações financeiras do agronegócio. E de fato faz total sentido uma pessoa que está à frente do negócio entender sobre o mercado de agronegócio, mas também entender do mercado financeiro como um todo, já que muitos dos preços que são praticados no agronegócio levam em consideração o dólar, que a gente sabe que é a moeda mais forte nos dias atuais. Então, se o senhor tem o domínio, ou pelo menos entende como é que funciona o mercado, faz total sentido uma pessoa gabaritada dessa estar na frente da empresa, já que ele consegue entender alguns ciclos de mercado, consegue entender quando o dólar pode estar mais alto ou mais baixo, né? Fazer as compras no momento certo, né? Na hora correta, faz total sentido e total diferença no dia a dia da empresa, né? Traz uma segurança maior para a empresa e, claro, também traz uma tranquilidade para os investidores sabendo que uma pessoa tão gabaritada está à frente da empresa. E agora que a gente tem um pouco da noção do que a empresa faz ou em que ramo que ela atua, e também já falamos um pouco sobre o CEO, chegou a hora da gente falar um pouco sobre a história da empresa. De novo, é muito importante e bem interessante saber como foi a história da empresa. A gente sabe que a Boa Safra já tem aí uma história de mais de 40 anos e muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Então aqui a gente vai tentar entender como começou, se ainda hoje ela faz a mesma coisa como ela tinha começado, né? Ou alguns pontos importantes e até momentos onde tiveram a virada de chave para a empresa, onde realmente ela conseguiu engrenar e está a gigante que está hoje. Mas a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que no site da empresa eu não encontrei o histórico com todos os anos e alguns fatos desses anos que a empresa geralmente, né, que estão listados na Bolsa de Valores, acabam disponibilizando no site dela. Mas, olhando algumas entrevistas que o CEO deu para algumas plataformas, eu consegui trazer alguns pontos chaves e também trazer algumas lembranças que o próprio CEO trouxe e poder passar para vocês entenderem sobre a empresa e como ela surgiu e como ela está nos dias de hoje. E a empresa começou com o seu Neri Colpo, aí como eu já mencionei, há mais de 40 anos atrás, e essa é uma empresa familiar, então do avô passou para o pai e do pai agora está na mão dos filhos. Então o atual CEO é o seu filho do seu Neri. E o seu Neri, ele foi um dos únicos filhos da família dele a realmente ter um estudo ou se aprofundar no estudo do agronegócio. Vale ressaltar que, olhando o filho, né, dando as entrevistas, é bem perceptível que o seu Neri realmente era um visionário. Ele, desde a sua infância, ele queria ter o seu próprio negócio. Ele vendeu a parte que ele tinha na fazenda que ele possuía para comprar um Fusca, para ir para Brasília realmente ter o seu sonho de empreender e empreender na área de agronegócio. E de fato ele foi bem feliz nessa sua atitude. Claro, na época não era algo fácil, né? Você vender a sua terra e ir para o mercado de trabalho, ir para Brasília, uma nova cidade, começar do zero.
ele realmente foi muito criticado. Porém, os anos passaram e se provou que realmente foi uma escolha sábia da sua parte e uma pessoa que teve a mentalidade. Algo que a gente sempre fala no nosso curso, no nosso treinamento, é que a mentalidade é o começo de tudo. Então, de fato, é isso que é o legal, né? Olhar as histórias e entender que realmente a mentalidade, sendo a pessoa simples ou mais humilde, a mentalidade de fato faz total diferença e na Boa Safra não foi diferente. Foi o início, foi o pontapé aí de uma empresa gigante que a gente conhece hoje como Boa Safra ou a Soja 3, né? Quem é da Bolsa conhece a empresa por esse ticker. E a história da Boa Safra teve início lá em 1981, onde ele fez a aquisição de uma fazenda, porém ele não queria somente administrar uma fazenda, ele queria agregar valor para as pessoas, ele queria entregar algo a mais para elas. Foi então que ele teve a ideia de cultivar sementes de soja, que é o negócio mais rentável da empresa hoje. Ao longo da trajetória da empresa, eles trabalharam com outros tipos de negócio, eles também tinham plantações, porém, no longo prazo, né, fazendo uma análise mais criteriosa, pôde-se observar que a Boa Safra realmente tinha um rendimento muito maior na questão de sementes de soja, que é um negócio que a empresa está mais focada nos dias atuais. E a Boa Safra teve uma relevância muito maior quando lá em 2009, o senhor Marino Colpo, que é o filho do seu Neri, assumiu a empresa e daí para frente começou a ter mais expansões. Realmente a empresa começou a ter novos horizontes, justamente porque o seu filho, como eu comentei, estudou no Brasil, também estudou fora do Brasil, ele se especializou no mercado financeiro, né, do agronegócio, mas a primeira virada de chave aí que o Marino trouxe, né, depois que ele veio dos seus estudos, foi a implementação de um sistema chamado SAP. Esse sistema, de acordo com ele, era algo que ainda hoje poucas empresas utilizam esse sistema, justamente porque ela é um sistema extremamente caro, porém é revolucionário para quem trabalha com agro. Tanto que esses softwares não são instalados em qualquer empresa, somente empresas gigantescas têm esse sistema. Então, basicamente são aí pouquíssimas empresas do agronegócio que possuem esse sistema. E empresas menores na época não tinham como colocar esse sistema em prática, justamente porque são empresas menores. E o Marino, com a sua visão, realmente foi atrás, marcou reuniões, de fato ele se doou para a empresa até conseguir de fato a instalação desse software que até hoje é utilizado e, como eu já comentei, foi uma das viradas de chave para a empresa. E esses sistemas são tão importantes porque eles trabalham com algo que chamamos de commodity, né? Não tem muita diferenciação. A soja comprada aqui no Brasil não tem muita diferenciação da soja comprada em outra região. Então, de fato, ter os números, né, ter o financeiro redondinho faz a diferença, porque qualquer valor, qualquer variação cambial dá uma diferença gigantesca para a empresa. Ela pode perder muito só por uma decisão errada, por causa do sistema não estar corretamente alimentado ou alguma informação incorreta. De fato, nesse setor de agronegócio, informação é tudo. Acredito que não só nesse setor, nessa empresa, mas em todas, a informação é realmente a base de qualquer tipo de tomada de decisão. Mas aqui na questão da Boa Safra foi algo que foi algo diferencial entre ela e outras empresas do setor. E a partir de 2009, de acordo com o Marino, é que a empresa realmente foi reconhecida como tal. Até então ela era reconhecida como apenas uma marca onde os agricultores regionais conheciam ela e também, de fato, conheciam o excelente trabalho que a Boa Safra já vinha fazendo. E um outro ponto que eu trago para vocês que também foi relevante, que o Marino trouxe e levantou na sua entrevista, é a questão da carga tributária. Ele fala até hoje que no Brasil, principalmente, é algo imprescindível as empresas nesse setor ter uma contabilidade de confiança, uma contabilidade realmente redondinha, bem feita. Na época que ele começou a implantação do sistema, ele teve muita dificuldade com a carga tributária aqui no Brasil. E ele não podia contratar pessoas, ou contadores de fato que entendessem o negócio para fazer parte da sua equipe, já que ele estava gastando dinheiro implementando o seu sistema. Então veio uma outra sacada genial dele, que foi de fato oferecer cursos para os seus colaboradores. Então, quem gostaria de entender mais sobre a carga tributária ou ser um contador, eles davam bolsa de 100% para as universidades, para os funcionários que tenham interesse em entender um pouco mais sobre esse negócio. E vale ressaltar que ele tem hoje, atualmente, aí, mais de 10 contadores dentro da sua empresa e muitos deles ainda são da época lá de 2009, 2010, que foram e utilizaram dessa bolsa de estudos que a Boa Safra deu para eles. E em 2013, a Boa Safra foi a primeira empresa a implementar e também comprar uma câmara fria especializada para as sementes de soja.
Até então existia essa mesma tecnologia e era utilizada para semente de milho, por exemplo, mas no Brasil ela foi a primeira empresa a implementar também para soja. E utilizar a câmara fria no processo produtivo, né, para realmente conservar ali as sementes foi tão importante, ainda é atualmente para a empresa, que ela conta aí com mais de 50 mil metros quadrados de câmara fria. Isso dá em média mais ou menos uns 7 estádios de campo de futebol aí do Maracanã. Então é uma coisa extremamente gigantesca e faz total diferença para as sementes. E essa é a história da empresa. Infelizmente eu não consigo mais informações, até porque no site deles eles não têm uma cronologia da empresa ou da história. Mas se algum dia algum deles olharem esse vídeo, peço que coloque a cronologia da empresa, como é que ela foi fundada, os anos, porque de fato me surgiu muita curiosidade de entender um pouco mais sobre a empresa e até como ela está hoje, e alguns pontos importantes a gente consegue pegar na história e de fato é algo que me chamou muita atenção. E uma pena que eu não consegui achar mais informações no site da empresa. E agora falar um pouco sobre alguns outros pontos da empresa, algumas curiosidades e também algumas unidades e aonde a empresa está presente. Eu começo então falando um pouco sobre as suas unidades. E a empresa está situada, né, ela tem as suas unidades de beneficiamento, como eu já falei, em várias regiões aqui do Brasil. E também as regiões onde ela atua, onde ela tem a sua estrutura, de fato é muito bem pensada, tá? Por quê? As sementes têm que ter uma altitude correta, tem que ter um nível de chuva correto também, sol em determinados pontos. Tudo é feito um estudo para de fato chegar no melhor ambiente possível para a melhor germinação das suas sementes. E para vocês terem ideia do estudo que é feito pela empresa para colocar e construir as suas unidades de beneficiamento, ela procura regiões com aí uma altitude de cerca de 920 metros e também uma região que chova pouco no período de colheita. Tudo isso realmente para dar mais vigor e uma taxa de crescimento muito melhor para as suas sementes. E ela também possui 5 unidades que juntas produzem 3 milhões de sacas de 40 quilos de semente de soja. E você deve estar se perguntando, mas beleza, eu sei que a soja faz isso, faz aquilo, mas como é que a empresa inicia o seu processo? E aqui eu vou trazer para vocês como é feito o processo, né? Não tem como trazer detalhadamente, mas eu vou trazer nas palavras do Marino como é feita a empresa, como é que ela faz a semente, né? Como é que ela administra essa parte. E chegou aquele momento de senta que lá vem a história. E tudo se inicia pela aquisição da genoplasma. Sim, eu também não fazia ideia do que era, mas é o material genético que é utilizado para fazer sementes de soja. E a Boa Safra compra esse material de empresas internacionalmente conhecidas e também, claro, com uma boa reputação. E a Boa Safra replica esse material em escala comercial. E olha só que legal, depois que esse material está pronto, ele contrata alguns produtores, né, alguns agricultores que estão próximos e de fato aqui é algo que eles prezam muito, que os produtores têm que estar no máximo num raio de 100 a 150 quilômetros da sua base. E é claro que o produtor que é contratado pela empresa, ela ganha uma taxa e também um bônus, e depois que está pronto, a empresa vai lá e recolhe as sementes de soja e armazena nas suas câmaras frias. E depois que a semente chega na Boa Safra, ela pega as sementes e faz um tratamento, né? Faz todo um tratamento genético para dar mais efetividade para os grãos. Lembrando que ela tem uma taxa aí de crescimento de aproximadamente 96%. Então, de uma saca de soja que a empresa vende, 96% vai dar certo, basicamente. E atualmente a Boa Safra vende seus produtos tanto para produtores, agricultores, como também para lojas, né, agropecuárias. Ela também possui uma fatia de mercado aí de aproximadamente de 6%. Lembrando que esse é um setor extremamente diversificado, são diversas e várias outras empresas que atuam nesse ramo. Para vocês terem uma ideia, 6% do mercado aí ela é a líder de mercado. Então, de fato, né, as suas concorrentes não têm uma fatia de mercado tão grande quanto a Boa Safra. E todos nós sabemos que, se tratando de setor de agronegócio, a gente sabe que esse é um mercado, é um setor que tem uma sazonalidade muito grande. A gente sabe que soja não dá o ano inteiro, então ele tem a sua época de colheita, época de plantação e assim por diante. E aqui eu vou trazer um gráfico da sazonalidade da receita da empresa. E no primeiro trimestre é onde ela tem a sua colheita, né? Ela faz a sua colheita, mas também é aqui onde os seus custos e as suas despesas são extremamente elevadas. E aqui ela também precisa de um alto capital de giro e também
o seu faturamento é um pouquinho menor em comparação dos outros trimestres. E no segundo trimestre ela termina de fazer a colheita iniciada no primeiro trimestre. Aqui também ela precisa ainda de um capital de giro bem grande para continuar suas operações, e também é um período de maior posição do seu estoque e também a utilização máxima da sua câmara fria. Lembrando que a sazonalidade de receita é diferente da sazonalidade de colheita lá do produtor, né, quando ele vai plantar. Então são dois tempos distintos, dois tempos diferentes. O tempo da boa safra cultivar as suas sementes e depois o produtor de fato fazer a plantação dessas sementes. No terceiro trimestre é onde inicia aí o período de chuvas e também de plantio. É aqui que a empresa tem o maior volume de faturamento e também de reconhecimento das suas receitas. E também é um período aí forte de geração de caixa operacional e de resultados. Enquanto no primeiro e segundo trimestre ela tem um custo elevado na sua operação, no terceiro e no quarto é onde ela de fato vende as suas sementes. Então no terceiro trimestre aí ela começa o período de chuvas e também o começo do plantio. Claro que é nessa época que os produtores, os agricultores precisam da semente. E aí que está o faturamento maior da empresa, realmente no terceiro e no quarto período. No quarto trimestre é onde os agricultores e os produtores já terminaram, ou estão terminando de fazer as suas plantações. Aqui também o faturamento fica bem forte para a empresa e é nesse ponto que ela tem o seu menor número de estoque. Então, quem trabalha no setor de agronegócio tem que entender, ou para quem é investidor que quer entender um pouco mais sobre as empresas, tem que entender que a empresa nesse ramo tem uma sazonalidade. Então, se você olha os números somente no primeiro e no segundo trimestre, sempre provavelmente vai ter um valor abaixo, vai estar menor, vai ter um custo maior, na verdade, do que os outros semestres. Então, até a empresa fala para os investidores nos seus informativos sempre olhar a empresa como um todo, sempre pega os últimos 12 meses para fazer a comparação. E esse modelo de negócio deles, onde eles contratam outros produtores, é um ponto extremamente relevante e importante para o investidor, já que a empresa não precisa comprar terras ou fazer aquisições de outros terrenos para fazer a plantação ou o cultivo das suas sementes. E esse ponto onde eles não precisam comprar terreno para fazer o cultivo das suas sementes é um ponto realmente relevante e interessante, já que eles não precisam ter um custo adicional com essas propriedades. Vale ressaltar também que a empresa Boa Safra trabalha também com milho e feijão, porém o seu ponto forte, o ponto-chave é realmente as sementes de soja. Eu vou pedir para o editor botar uma imagem para vocês trazendo o ciclo de produção da soja. E nessa imagem que a própria empresa disponibiliza, ela traz que no primeiro trimestre então é feita a colheita da soja, no segundo trimestre é feito o beneficiamento e também o armazenamento da semente, já no terceiro trimestre ali ela faz a logística para os seus CDs e também é o início do plantio e que termina no quarto trimestre. Então no terceiro e no quarto é realmente o plantio da soja. E como eu mencionei, ela é parceira de várias empresas internacionalmente conhecidas e algumas delas são a Bayer, Syngenta, BASF, Corteva, Brasmax e Nidera. Eu de fato não reconheço muito dessas marcas, mas a primeira que eu conheço é a Bayer, é muito conhecida, mundialmente famosa, então acredito que ela realmente tenha uma parceria muito forte com essas empresas que, ao meu ver, são pontos relevantes e dá uma segurança maior tanto para os produtores quanto para os investidores. Essas parcerias ou nos indicam que realmente a empresa de fato ela faz um bom negócio, faz uma boa gestão, já que empresas que são realmente muito conhecidas fazem parceria com a Boa Safra. E como não poderia ser diferente, uma empresa nesse setor é muito focada também na questão ESG. Ela ganhou várias premiações, mas o mais importante, que é o selo verde do Instituto Chico Mendes, que ela adquiriu e ganhou em 2018 e também em 2019. E é válido ressaltar que em uma das suas unidades ela já instalou uma usina fotovoltaica. Tudo isso para gerar uma energia limpa e também diminuir o impacto ambiental. E a gente já viu bastante coisa dessa empresa, já vimos a história, como é que ela faz ou como é que o seu produto é feito. Eu vou trazer alguns números bem rapidão para a gente ter uma noção de como a empresa está se saindo nos últimos anos. E no primeiro trimestre aqui de 2022, a companhia teve um aumento de 60% na sua carteira de pedidos. Algo extremamente relevante, 60% é muita coisa. Ela também fez a conclusão de algumas obras e está iniciando novas obras. Tudo indica que ela também já está num plano de expansão e já mirando no futuro, em realmente crescer, tanto organicamente, realmente construindo empresas, construindo novos galpões, novas unidades, e também ela pretende fazer aquisições de novas empresas.
Empresas menores ela está pensando em realmente adquirir. É válido mencionar que muitos dos seus concorrentes ainda trabalham com CPF. Então, de fato, a empresa está estudando adquirir mais empresas para conseguir mais market share ainda. Então, realmente a gente deve ficar de olho aí, os investidores, ficar de olho nos próximos documentos que a empresa soltar, porque pode vir algumas aquisições também. E fazendo uma comparação ano após ano da empresa, o ano de 2022, que foi encerrado no primeiro trimestre, em comparação com o primeiro trimestre de 2021, lembrando que sempre que a gente pega uma empresa dessa, olhamos os números no ano inteiro e não somente no trimestre, a empresa somou aí basicamente 1,1 bilhão em receita operacional líquida, e isso nos últimos 12 meses, o que dá aí um aumento de cerca de 84%. Já o lucro líquido atingiu cerca de 123 milhões, um aumento de cerca de 88%. E sem mais delongas, agora a gente vai falar sobre análise SWOT. Sim, vamos dar uma olhada na análise subjetiva da empresa. Sempre a gente olha forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Lembrando que essa é uma análise subjetiva. Você pode ter uma outra análise e conhecer muito mais o mercado do que eu e levantar pontos que talvez não estejam aqui nesse vídeo. Começando pelas forças, e a primeira que eu trago para vocês é uma empresa consolidada. Apesar que se você pode olhar e falar, mas ela só tem 6% de market share. Sim, ela só tem 6%, porém, no mercado brasileiro, ela realmente é a líder de mercado. Não existe outra empresa que tenha no segmento dela, que tenha uma fatia de mercado tão grande quanto a Boa Safra. Ela usa de forma eficiente os ciclos de mercado. Lembrando, tá, pessoal, que ela utiliza a câmara fria para refrigerar a sua semente e também manter ela. Ela é um ser vivo, basicamente, Uma planta, ela é como se fosse um organismo vivo. Então você precisa manter ela. Pensa que eles mantêm o grão, a semente, aí por 7 ou 8 meses até vender para o produtor rural. E isso faz total diferença no seu modelo de negócio. Então, aproveitar o ciclo e continuar realmente com uma boa taxa de germinação das suas sementes é uma marca fortíssima, é um ponto extremamente relevante para a empresa e ela consegue se aproveitar muito bem dos ciclos da soja e também do mercado. Ela também possui um negócio consideravelmente previsível, já que, como a gente já mencionou algumas vezes, fica bem previsível quando ela vai ter um custo ou quando vai ser a produção. Ela consegue saber muito bem e nós sabemos que previsibilidade é algo que não tem valor, é algo extremamente caro de se conseguir. Você, quando consegue atingir um nível de previsibilidade tão grande, de fato não tem como ser nada além de uma força excepcional para as empresas. Ela também tem uma excelência no processo de produção. Lembrando que ela tem uma taxa de germinação aí acima dos 90%, chegando a 96% ou até mais, dependendo da semente, mas de fato é um marco gigantesco para a empresa e uma força extremamente relevante. Mas nem tudo são flores, e agora a gente fala um pouco sobre as fraquezas da empresa. Ela tem uma complexidade muito alta nos seus processos, lembrando que ela trabalha muito com tecnologia, trabalha muito com estudo, ela precisa sempre estar inovando para manter suas sementes num grau de germinagem, de vigor muito alto e bem elevado. E é claro, essa logística de ter que levar a semente, depois trazer, torna ela um pouquinho mais complexa do que uma outra empresa que tem toda a estrutura por ela si só. Ela tem, outras empresas podem ter a germinação da semente, também ter o processo de plantio, tudo numa mesma esfera. Já a Boa Safra não, ela faz realmente um contrato com outros agricultores e que em determinado momento pode ser que o agricultor não queira mais por algum motivo. E isso de fato é uma fraqueza que a empresa tem no processo. E uma outra fraqueza é a dependência das suas commodities. É claro, se o mercado não precisar mais de soja, ela não tem mais para que vender, então ela teria que mudar o seu modelo de negócio. E é claro, não poderia ser diferente, ela tem um custo elevado para manter todo esse processo. Lembrando que ela tem que gastar com insumos, ela tem que fazer contratos com os agricultores e tudo isso custa valores, tá? Tudo isso é realmente um valor bem alto que a empresa tem que arcar para poder continuar o seu processo. Agora falar um pouco sobre as oportunidades e a primeira delas, aí pode ser o crescimento das iniciativas ESG. A gente vê que é um ciclo normal, esse cuidado a mais com o meio ambiente, e a empresa, como ela está no setor de agronegócio, pode ser que ela pode se beneficiar de alguma forma com o mercado indo mais para umas plataformas mais com menos impacto ambiental. E uma outra oportunidade pode ser a sua qualidade nos seus produtos. Se ela investir mais e ir atrás de mais tecnologia, isso pode ser um diferencial ainda maior para a empresa. E uma outra oportunidade é que a China, a maior população do mundo,
ela pode procurar as sementes de soja para realmente alimentar a sua população. A gente sabe que a China é gigantesca e ela tem de alguma forma a alimentar toda a sua população, e sementes de soja pode ser uma boa saída para a China, e a Boa Safra pode se beneficiar disso no momento futuro. Agora falar um pouco sobre as ameaças, e uma delas, uma das mais fortes, é de fato a carga tributária aqui no Brasil. A gente sabe, olhou na história da empresa, ela contratou e também ofereceu cursos para quem quisesse se capacitar nessa área, e de fato, para quem trabalha no ramo de agronegócio, imposto é algo realmente surreal. Uma movimentação, alguma canetada que acontecer pode arruinar a empresa como um todo ou prejudicar ela muito. Então é de fato uma ameaça que ela não tem como controlar. Porém, ela tem que tentar sempre estar de acordo e sempre em dia e sempre atualizada nesse quesito. As mudanças climáticas também podem ser uma ameaça gigantesca para a empresa. Lembra que eu falei que ela pesquisa lugares onde tem pouca chuva na hora da colheita? Então, se acaba chovendo muito, ela não consegue ter a colheita correta das suas sementes. Então isso prejudica muito ela, e a empresa hoje não tem como controlar o tempo. De fato, uma ameaça gigantesca para ela. E a maior ameaça para a empresa é de fato a dependência da água no seu processo produtivo. Depender disso para fazer o seu produto é a maior ameaça que uma empresa poderia ter. Ela tem que investir em novas tecnologias, tentar ao máximo se precaver dessa ameaça, porque se ela ficar sem a água, não tem como fazer o seu produto, não tem como distribuir, não tem como fazer nada. Então essa é a maior ameaça da empresa atualmente. E essa foi a análise SWOT. Se você tem algum ponto que você queira reforçar ou trazer algum ponto que não foi mencionado, deixe aqui nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo. E fazendo um apanhado geral da empresa, trazendo alguns pontos, ela de fato é uma empresa bem antiga, já uma empresa até familiar, né? Então vem de geração para geração, e isso é bem importante. Tem pontos positivos, pontos negativos, mas pelo que eu pude perceber da empresa é algo bem positivo, já que todos eles foram formados, né? Foram, sei lá, desde pequeno, foram inseridos nesse setor de agronegócio. Então, de fato, eles têm conhecimento, tanto do filho quanto do pai. Todos eles tinham uma visão interessante, já uma visão bem interessante da empresa, né? Já sabiam o que queriam fazer com ela. E aqui o ponto eu acho que mais interessante é: a empresa não quer ser só mais uma, ela quer de fato trazer um diferencial para a empresa, um diferencial para a sociedade, um diferencial para o agricultor também. Esse diferencial para mim faz todo sentido, faz toda a diferença, dar esse valor agregado para as empresas ou para a sociedade num todo. Outro ponto importante é a sazonalidade do negócio. Lembrem-se, esse setor vai ter trimestres que vai estar um pouco abaixo e vai ter outros trimestres que ela vai ter um faturamento além do esperado. Então fiquem ligados, se você pegar uma empresa dessa para analisar, para estudar, para conhecer mais ainda, fiquem ligados principalmente nesse segmento, nesse ponto que é a sazonalidade das suas vendas. E outro ponto bem importante e bem interessante é que você pode mesclar duas empresas do mesmo setor. Por exemplo, você pega duas empresas do setor do agronegócio que têm sazonalidades diferentes. Então, enquanto uma está colhendo e faturando lá nos últimos trimestres, você pode pegar uma outra empresa que trabalha em outro segmento, né, também do agronegócio, que trabalha com outro produto, que a colheita ou o faturamento seja nos 2 primeiros trimestres. Dessa forma você tem uma balança bem equilibrada. Enquanto uma empresa está faturando, a outra não está custando mais, está gastando mais. E quando passar esse período, você tem uma empresa que também está faturando mais, só que está gastando mais. No final, ela acaba se equilibrando. E, de novo, previsibilidade é tudo na Bolsa de Valores. E se você gostou da empresa, você pode se tornar sócio dela na Bolsa de Valores. E na data da gravação desse vídeo, a cotação da empresa está em R$ 10,44. E por hoje é só, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, também compartilhe para as pessoas que você acha que pode ser um conteúdo interessante. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!